Vamos falar do Flamengo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Flamengo que anunciou ontem a demissão de Jorge Sampaoli. Uma reunião que durou menos de 10 minutos em um hotel na Barra da Tijuca. O desligamento foi oficializado 4 dias depois do vice da Copa do Brasil. O Sampaoli assinou contrato com o Flamengo no dia 17 de abril. Dirigiu a equipe em 39 jogos e usou 39 escalações diferentes. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas à frente do Flamengo. Mauro César, enfim, o Flamengo demite o Sampaoli, uma passagem aí um pouco também caótica, né, com a agressão do preparador físico no Pedro, também teve aquele episódio de Gerson Varela, enfim. O que falar dessa passagem do Sampaoli e também aquilo que você tinha falado, né? O Flamengo deixou o Sampaoli treinar o time todos esses dias e só agora a demissão. Também a forma como o Flamengo lidou com essa demissão dá o que falar, Mauro César. Deixaram o cara tapando o buraco, né? Alguém tem que dar treino. Já tá pagando esse cara mesmo, deixa ele aí dando treino, depois a gente vê o que faz. E ele tá pensando, bem, eu tô aqui dando treino, vou tomar um pé no traseiro, mas vou embolsar uma boa grana. Então, paciência, problema nenhum, vamos em frente. Os jogadores não ganharam premiação, o clube não ganhou premiação de campeão, né? Mas ele ganhou a indenização. Então, quem saiu ganhando foi o Sampaoli. Pegou aí uma boa grana. Para que rompesse o contrato antes do tempo. Porque, de novo, né? Por que não fizeram o contrato até o final desse ano? Sampaoli, vamos até o final do ano? A gente faz um contrato até o final do ano e tal, aí a multa seria muito menor, né? Um rompimento agora. Ah, sim, eu não quero. Então, obrigado, tchau, seja feliz. É o que eu tenho para você. Ah, não, eles fazem contratos longos, sabendo que, em geral, os técnicos ficam pouco tempo, né? Que é um problema do próprio clube, dos seus dirigentes. Uma passagem que ela tem o antes e depois do soco na cara do Pedro, dado pelo Pablo Fernandes, ex-preparador físico do técnico argentino. Até aquele momento, até as coisas caminhavam bem, né? O Flamengo estava com uma derrota em 20 jogos, uma derrota feia para o Red Bull Bragantino, 4-0, mas foi a única, né? E alguns jogos ruins, empate ou outro, mas tinha bons jogos também e vinha de 2 partidas importantes. Uma vitória, uma ótima atuação sobre o Grêmio em Porto Alegre, na Copa do Brasil, um 2-0 que poderia ter sido até mais. O Gabigol perdendo pênalti, Pedro perdendo um gol feito no final, por ter sido uns 4 aquele jogo. E naquele momento todo mundo pensou, parece que o time do São Paulo vai andar. Aí veio o jogo do Atlético Mineiro, ele poupou alguns jogadores, mas ainda assim ganhou de virada no final, jogando um bom segundo tempo. E instantes depois dessa vitória de virada, o Pedro foi agredido pelo Pablo Fernandes. Se o Pablo Fernandes, ao invés de dar um soco na cara do jogador, levasse o problema ao Sampaoli, que era o chefe imediato dele, para que ele levasse até a diretoria, o Pedro seria punido, talvez a gente nem ficasse sabendo, ele uma multa ali, alguma coisa assim, né? Pela indisciplina, pela insubordinação, porque não quis dar sequência ao aquecimento com o jogo ainda em andamento, e as coisas talvez seguissem no outro rumo, né? Só que depois a gente ficou sabendo que antes mesmo desse episódio já havia um desgaste entre os jogadores, parte do elenco, e o técnico, pela sua maneira fria, distante de lidar com o elenco, que é um elenco muito mimado, e um elenco muito empoderado porque ganhou títulos e essa coisa toda. Então aí fica bem evidente a falta de percepção e as decisões erradas ficam muito claras da diretoria, porque quem está dentro do clube. Eu trouxe essa informação depois de Flamengo e Olímpia, 1-0 no Maracanã, que havia-se, nesse dia, à noite, inclusive, antes um pouco do jogo, eu recebi essa informação. Olha, o ambiente é muito ruim para vários jogadores e o técnico. Por quê? Por isso. Aí chequei com uma outra pessoa e tal, de fato, a coisa não é boa e tal. Eu penso, eu estou sabendo agora, quem trabalha no Flamengo já sabe, quem está no dia a dia já sabe, tem que saber. Você não percebe? Que os jogadores estão distantes do técnico, que ele não se dá muito bem, que não fala. Isso você percebe no treino, no avião, na concentração, no ônibus, na hora da refeição, especialmente quando está viajando, está o tempo todo mundo junto, mesmo no CT, né? Você nota isso, é só observar. E você vê, o Flamengo tem ali 3 gerentes, 2 são ex-jogadores, o Fabinho Soldado e o Juan. O que eles fazem? Se é perceptível que existe um problema, isso tem que ser levado à diretoria. Caso a diretoria não perceba, porque às vezes o diretor também não está o tempo todo ali, mas eles estão. Eles são funcionários que ficam só no CT. Olha, o clima não é bom não, porque o jogador ali, fulano não gosta muito do técnico, aquele outro ali também não, ele também não se ajuda, não conversa com os caras. E isso tudo ficou claro no episódio do soco. Ele levou 2 semanas ou mais para falar com o Pedro, conversar com o jogador, que foi agredido pelo auxiliar dele, o preparador físico dele. Então tem muito erro do Sampaoli e também a falta de visão. No momento do soco, não era, para quem tinha a noção exata, que só depois a gente foi entender,
do problema de ambiente mais a pancada na cara, você junta as duas coisas e fala, não tem mais jeito. Ali era para ter rompido. E ali acho até que seria possível eles negociarem uma rescisão amigável. Não sei se sem multa ou com a multa menor, porque para o São Paulo estava muito ruim também, porque quem levou o Pablo Fernandes para o clube, ele não teve culpa, claro, não foi ele que bateu. Mas o cara foi levado para dentro do clube pelo Sampaoli. O Flamengo não foi buscar o Pablo Fernandes, nem sabia quem era. O Flamengo contratou o Jorge Sampaoli, que trouxe a turma dele, a equipe dele. E esse cara fazia parte. Ele trabalhava juntos, acho que há 20 e poucos anos, então um amigo dele. Então era uma situação que se os dirigentes tivessem tomado a decisão correta, olha, isso aqui não vai mais ter jeito. Já não é um ambiente muito bom. As vitórias estavam fazendo as coisas caminharem. Agora, com essa pancada na cara, negociava com ele. O São Paulo, vamos romper aqui tudo, fazer de repente um acordo. O Flamengo teria contratado o treinador com tempo de se organizar. A história provavelmente seria bem diferente, porque o time vinha num bom ritmo naquele momento. Então, acho que tem muito erro de gestão, muito erro dele, também dos jogadores, evidentemente, que são muito paparicados, muito mimados, quando não gostam do técnico A ou B, muito empoderados. E agora o Flamengo está tentando um outro técnico, no caso dessa vez o Tite, porque na gestão do Landim dificilmente o Flamengo vai fazer uma reestruturação no seu departamento de futebol, que seria o ideal. Porque isso significaria muitas saídas e chegadas de profissionais e a chegada de alguém que comandasse de fato. Transformando o vice-presidente de futebol, que hoje é o Marcos Braz, que é quem toma decisões importantes, num mero agente político. Porque pelo estatuto do clube tem que alguém ocupar essa pasta, tá? Mas esse cara pode simplesmente ser um intermediário para conversar com um diretor executivo empoderado, que tome decisões, competente, né? Que tenha multifunções, que seja multifunções no futebol e a presidência do clube. E não para tomar decisão, contratar jogador e tudo mais. Mas isso tem que mexer em toda a estrutura. Não vai fazer isso. O Landim não fez isso até hoje, duvido que faça. E ele também quer se envolver com o futebol. E para você profissionalizar integralmente, o presidente não se mete mais. Ele cobra. Ele vai cobrar, né? Ele cobra, vai chamar, ó, não está funcionando, o time não está andando. O jogador que contratou aqui por um dinheirão que você foi contratar não joga, está aqui há um ano, não joga nada. Peraí, o outro veio aqui e veio machucado. Pô, vocês não viram que esse cara tinha uma história de lesões? Isso ele pode fazer, agora não interferir. Só que ele interfere, tanto que o Sampaoli era o técnico que ele ficou segurando. O departamento de futebol já queria se livrar dele antes da final, contra o São Paulo e tudo mais. E ele segurou. Então isso não vai mudar. Então, a única saída que existe é o modo terceirização, que foi o que deu certo com o Jorge Jesus. E outros nem foi terceirização, foram tentativas que não funcionaram com alguns. Que é entregar o departamento de futebol para alguém. Falar, cuida disso aí o dia a dia, né? Contratações e tudo, não. Aí continua passando pelas mesmas pessoas. Então é isso, é uma tentativa de remendar com um risco grave de, nesse momento, do Flamengo não se classificar para a Libertadores se não tiver aí um bom ritmo, né? Não é uma missão difícil. Mas se estiver mal, aí tropeçando, acaba não se classificando. Porque está em sétimo, mas está 4 pontos atrás do segundo colocado. Aliás, se vencer o Bahia amanhã, é provável que o Flamengo já vire a semana de novo na zona de classificação. A não ser que aconteça uma combinação maluca de resultados. Então ele volta para ali, dá um pouco de paz. Mas é o de sempre. O problema é sério, é grave. E já tem várias especulações do que vai ser no futuro, se o Tite for o técnico, o que vai ser do jogador A, do jogador B, jogador C. Muita coisa pode mudar a partir daí, mas isso é papo lá para frente, caso ele de fato assuma o comando da equipe. Estamos de volta aqui com o Bate-Pronto da Jovem Pan para você, falando do Flamengo, a demissão de Sampaoli. Vampeta, 38 jogos e 38 formações diferentes. Cartão vermelho pro São Paulo. Foi vermelho direto. Tem algumas coisas assim que... Eu terminando aqui, Pedro, terminar o programa, sextou, né? Eu vou pro Ninho, tá frio em São Paulo, vou pro Ninho pegar uma comida e ver meu menino jogar Al Hilal. Certo. Vai estar jogando daqui a pouco e hoje tem Sevilha e Barcelona. Na tarde do Vamp da sextou vai ser no Ninho, mas à noite não prometo nada. Ah, não, à noite tem meu Vitória. Vitória e Tombense. É hoje, Léo, vamos pra dentro dos caras. Então vai ser uma jornada tripla aí. E aí tem alguns pacotes que você já compra sabendo. Ó, sabe que o São Paulo é assim, cara. Todo mundo nunca foi bom de relacionamento. Nunca foi mil maravilhas. Sempre mudou o time. Sempre mudou, nunca escalou. Ó, eu lembro que uma menina aí, uma companheira nossa aí, de alguma emissora, fez uma pergunta, ó, são 39 rodadas, 39 jogos nos últimos, aí você nunca repetiu, não tô falando do Flamengo, não. Aí ela pegou a sequência dele, eu acho que lá junto com o Olympique de Marseille, Sevilha, sei lá. Você não repetiu o time, todo mundo sabe, esse pacote do São Paulo sempre foi isso. De não conversar, de nada. E o que me surpreende também
é que jogadores ali que... No Flamengo tem vários jogadores internacionais, né? Jogada na Europa, seleção, tudo. Ô, Bruno, lá na Europa os treinadores também não conversam muito não com o jogador. Não. Isso é muita coisa nossa latina aqui, muita coisa de Brasil. Você sentar com a comissão técnica, brincar antes do treino, piada. Eu tava pensando aqui na minha carreira, digo, joguei lá no PSV Eindhoven da Holanda. Tive o Dica de Focati e o Ademir, treinador. Onde foi que eu já sentei com esses caras? Os caras não davam nem bom dia, né? Nada! Um dia eu fiz uma merda lá no treino, falou, vai treinar no time B, uma semana. Aí que vem o diretor de futebol, que era o Frank Arnes, daquela seleção da Dinamarca, falou, tá afastado aí, uma semana. Aí eu tava pensando, tá voltando? E volta na Rádio Jovem Pan. Você não me fala que eu falo pra todo mundo? Agora vai falar pra todo mundo. Agora você fala pra todo mundo. Você comeu mosca aí. Agora você fala pra todo mundo. Agora eu falo pra todo mundo? Pra todo mundo. Aí é o contrato de São Paulo. São Paulo demitido. Quando o contrato de São Paulo, já sabe que essas merdas vêm tudo junto. De relacionamento, de não mudar time, é verdade Seu mesmo. resumo é ótimo. Vê o pacote. É o pacote, tudo, ó. E uma coisa também. Você vai levar o Davidson, você vai levar o Davidson jogador para um lugar, você sabe como é o Davidson. Tem alguns personagens que você sabe como é que é. Felipe Melo. Aí eu tô na Itália, digo, pô, meu treinador lá foi o Lipe e foi o Tardelli. Nunca sentei, não tinha relacionamento mesmo não de trocar ideia. Na Europa é muito comum, então vários jogadores do Flamengo sabem que é assim. Aí estão sendo mimados, garoto mimado. Ele não fala, o São Paulo não fala com nós. Chega no treino, dá bom dia. Quando alguém, lá na Europa... Verdade, ele não fala. Você jogou na... Mas eles também não jogam. Sim, quando você jogou na Europa e você era titular, aí num jogo o técnico resolveu te deixar no banco. Ele te chamava? Chamava nada, é isso que eu tô falando. Eu tava pensando em vários deles. A maioria do plantel do Flamengo, todo mundo jogou na Europa. Sim. Se você pegar quase todos jogando na Europa, ou se não foi na Europa, foi em outro continente, tudo. Ele chega, Landinho, ou é o Godon, ele chega e ele não fala comigo. Você me abraça. É que aqui no Brasil é muito comum isso. Mas lá fora não. Falando do Vitor Pereira no podcasts aí que eles foram, eles falavam assim, ele não conversa, ele muda o time e não fala com o jogador. Ele escala. Já viu? É daqui, ó. É verdade. Você pode até ir no treino, porque eu não vou jogar, não, porque você não vai jogar porque eu não quero. Aí pode até discussão, mas... Pode até explicar, eu prefiro um jogador com outra característica, tudo. Um cara assim... E aí eu tava escutando que... não sei que... No Corinthians, né? O Vitor Pereira dava muito treino. A gente não gostava. Aí já fala que o Luxemburgo não dava. Quem dava o treino era isso aí auxiliar. Hoje tá muito fácil jogar futebol porque... tá sempre cai sempre na conta da comissão técnica e diretoria. Porra, seria uma teta. Os caras falavam, teria saudade. Digo, porra, hoje eu só tenho saudade do salário. Hoje eu ia ganhar bem, ficar numa teta danada. Final de semana não jogar. É mesmo que muito protegido, pô. Sim. Os atletas são muito protegidos. Mais demais mesmo. E o Sampaoli, você trouxe todo o pacote, ele é um cara que também só vai em clube que tem carta branca para contratar. Sim, que também então, assim, é uma coisa que ele exige. Se o time não encaixar, não comprar a ideia de jogo dele, ele contrata uns 4, 5 aí e coloca pra jogar. Nem coloca, ele pediu o menino lá. No Flamengo é verdade. No Flamengo, goleiro, mesmo assim, não tá colocando pra jogar. Não, o Alan, ele falou, pô, vem logo. Você viu o Alan dando uma coletiva? Pô, ele me ligou, pega logo o avião, vem pra cá. Aí meti o Alan no banco. Tem isso. E dessa relação fria do técnico com jogadores na Europa, o Daverson, que você citou, quando ele volta pro Palmeiras, o Daverson ficou até um tempinho aí jogando na Espanha. Jogou em uns times pequenos da Espanha, ali, Getafe, lá. Ele voltou pro Palmeiras, o pessoal do clube falou ali nos bastidores que ele chegou e eu agora gosto de jogar no Brasil, adoro jogar no Brasil, porque aqui é abraço, é beijo, é conversa. Ele falou, lá na Espanha é um negócio tão frio, ele falou assim, que o técnico nem olha na sua cara. Ele falou, você vai treinar de manhã, nem os companheiros de Mas é verdade mesmo, pô, não tem muita essa resenha, não. Eu jogava no Paris Saint-Germain, quando eu passei no Paris Saint-Germain, o treinador era o Luiz Fernandes, que jogou a Copa do Mundo de 86. Poucas ideias, não tinha... Chegava lá, eles têm a gente tem um vestiário nosso dos atletas, conversava mais com... Pra você ter ideia, conversava mais com o nigeriano, com o Okpado, o Coxa, o Anelka, você tava do meu lado, bonjour e tchau, não tinha mais... Há pouco, isso que o David falou, vai mesmo, aqui a gente é mais latino, é mais dado, mesmo os países latinos, Itália, França, mas aqui no Brasil é diferente. Então esse mimimi, o Sampaoli não fala comigo. Ele falou, o técnico nem olha na nossa cara, é frio pra caramba lá. Eles falando. Não tem um abraço, uma conversa. Ele falou chegando no Palmeiras, né?
e até disse assim, brincando, nunca mais volto a jogar na Europa, gosto desse calor aqui do Brasil, enfim. Ele tá num lugar bem frio mesmo, que é Cuiabá, ele não queria quente, foi pro lugar bem quente mesmo. E Bruno Prado, falando então da demissão do Sampaoli, o 7º treinador do Flamengo desde 2020, Bruno. Passaram pelo Flamengo Domenech, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. Apenas em multas, o Flamengo já gastou 46 milhões de reais com rescisões. Então é complicado colocar tudo na conta do técnico. Por mais que o Sampaoli não tenha feito um bom trabalho, não fez e tem as coisas deles, mas o que o Vampeta falou é verdade, a gente já sabia. Se nós sabíamos como era o Sampaoli, nós que estamos aqui comentando, não estamos trabalhando no clube, quem trabalha no clube com certeza sabe como o cara trabalha. Ele já trabalhou no Brasil, foi o 3º trabalho dele no Brasil. O cara, a gente sabe que ele realmente pede contratação, que ele troca o time todo jogo, que ele é um cara que no relacionamento não é fácil. O Bruno, que eu falei que eu vou pro Poninho ver o jogo do Al Hilal, é pra ver Neymar e Jorge Jesus também. O Al Nassr tá ganhando de 1-0 contra o Talisca. Eu tava vendo aqui. E o time do Benzema tá machucado, tá 0-0. Eu vou ver o jogo, não só pra ver o Neymar, mas pra ver o Jorge Jesus, que tá essa briga aí. JJ. Então, no Flamengo, assim, você pode gostar ou não do Sampaoli, do Vitor Pereira, do Paulo Souza, do Rogério, do Renato, de todo mundo que passou lá. Cada um tem o seu gosto. Eu acho esse bom, esse aqui eu não gosto. Mas não é possível que ninguém seja bom, ninguém serve, ninguém tem capacidade de dirigir um time como esse. O Flamengo hoje é muito complicado de dirigir por um pacote todo, que aí entra a diretoria, que na condução do futebol, eles não me parece que vai muito assim, agora tem que ser um estrangeiro porque veio um brasileiro, então tem que trazer um cara de fora porque é o que todo mundo está querendo. Agora estrangeiro arrumou confusão aqui, agora tem que ser um cara mais apaziguador, brasileiro. Não é uma escolha técnica, isso não tem. E tem, ao mesmo tempo, uma diretoria muito suscetível à pressão, à crítica. Estão criticando, tem que mandar embora. E jogadores também, dá toda a impressão que é um elenco bem difícil, que qualquer coisa, mas esse cara também faz isso, esse faz aquilo. Cada um tem o seu jeito, você não precisa ser amigo do seu treinador, você precisa ter uma relação de respeito. Claro que naquela questão do preparador físico com o Pedro ali passou do limite, sem dúvida, ali houve uma agressão. E ali não pode, mas o cara cobra muito, ou o cara não fala comigo, o cara me tira do time e não explica. Cara, isso é relação profissional, isso é normal. Pedro, você deu aí 46 milhões, né? Isso, só em treinador, né? Só em música. E ganhando títulos, né? O Flamengo não ganhou título esse ano, tá no jejum esse ano. Você pega o Corinthians, gastou 50 milhões no Rojas, ou mais, com toda a operação, e não vai ganhar título. Não, ganhar título assim, que nem esses aí. Sim, título que passaram aí, Brasileiro, Libertadores. O Corinthians não ganha faz muito tempo. E eu já fiquei sabendo que é um dodói o Rojas, que qualquer coisinha só dele. Ele tá machucado de novo. O Rojas de novo. É um dodóizinho, é um mimiminho, um dodói, qualquer coisinha, vou poder. No Racing ele teve muita lesão também. Também tem um histórico lá. Bom jogador, mas tem esse histórico de lesões, também precisa ser levado em consideração na hora que você vai contratar.